Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. Aula de hoje, Espiritismo. Olha que matéria importante. Nós começamos esta matéria na aula passada. Se você perdeu a aula, ela está aí no playlist Espiritismo, tá? E tudo que eu ensino, eu tomo como base esta coleção, que é a série Apologética. É uma publicação da nossa instituição, são 6 volumes, tratando de 5 temas em cada volume. Então, aqui nós tratamos do Espiritismo, da Nova Era, maçonaria, Adventismo, Testemunhas de Jeová, Catolicismo, Budismo, enfim, 30 temas, e em cada um deles a gente mostra quando surgiu o movimento religioso, o fundador, o que ensina o movimento, e sempre comparando com a palavra de Deus. Então vale a pena ter essa coleção. Mas no final da aula eu ensino como você faz para adquirir uma coleção. Chega de moleza, vamos trabalhar. Espiritismo, introdução, início do Espiritismo. Então eu falei na aula passada que o Espiritismo, primeiro, existem, os espíritas são pessoas de bem. Eu falei e quero falar, sempre eu falo, já convivi com espíritas, já trabalhei com espíritas, mais de 10 anos, são pessoas de bem, fazem boas obras de forma discreta, totalmente discreta, tá? Sustentam creches, orfanatos, doam dia de trabalho para essa organização. Eu vi isso, eu chequei, tá? Quanto a isso, não se discute, tá? Agora, existem ensinamentos no Espiritismo que não estão em conformidade com a palavra de Deus. Por exemplo, eu já falei na aula passada, a doutrina da reencarnação é uma adaptação de uma doutrina do hinduísmo. Religião politeísta. Foi feita uma adaptação no espiritismo moderno, no espiritismo de Allan Kardec. Nós vamos aprender isso aí. Porque a Bíblia não ensina reencarnação. Ela ensina com todas as letras ressurreição. Ressurreição. E ocorre que os espíritas utilizam a Bíblia também, mas dão uma interpretação para alguns textos que fere o contexto da Bíblia. Isso que nós vamos aprender. Os espíritos também usam a Bíblia. Então, com muito respeito, consideração, no campo das ideias, no campo da teologia, nós vamos aprender isso aí. Nós aprendemos também na aula passada que existe um ser criador. Criador, e existe a sua criatura. Tudo que existe foi criado por Deus. Inclusive nós somos criaturas de Deus. Nós não somos filhos de Deus no sentido do mesmo gênero, da mesma espécie, da mesma substância. Não, nós somos criaturas de Deus. E também imagem e semelhança de Deus, que nós já aprendemos que os 3 atributos morais de Deus, o amor, a justiça e a perfeição, a santidade, nós temos, mas estes atributos foram manchados pelo pecado. Nós já aprendemos isso também, né? E o texto diz da primeira sessão espírita. Olha que interessante. Os animais têm alma no sentido de alma vivente. Quando o animal morre, ele deixa de existir. O animal, né? Não existe mais. Um dia uma senhora, até da igreja, me perguntou, ela estava muito triste que ela tinha uma cachorrinha e ela morreu, a cachorrinha morreu. Ela falou, Antônio, você acha que no céu tem bia? Eu vou enquanto falar, olha, no céu pode até ter algum tipo de... Não sei. Mas a sua cachorrinha esquece, ela nunca mais vai existir. Porque o animal, quando ele morre, ele nunca mais volta a existir. Porque a vida dele
é vida também, mas não tem alma como nós. Agora nós não. Nós humanos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Lembra que na aula passada eu falei dos 3 atributos da personalidade? O intelecto, a emoção e a vontade? Então, e no mundo espiritual existem outros seres criados por Deus, que foram criados antes de nós, que são os anjos. Os anjos são criaturas de Deus e foram criados antes de nós. E nestes seres, nessa quantidade de anjos criados por Deus, nós temos um número que não é maioria, mas são anjos caídos. Temos os demônios, são seres espirituais. Jesus expulsou demônios. O diabo entrou em Judas, a Bíblia fala. Então esses seres espirituais, eles podem dominar o corpo de um ser humano, neutraliza a alma humana e usa o ser humano. Por isso que uma pessoa endemoniada, ela está fora de si, ela está endemoniada, ela está sendo conduzida pelos demônios. Quando ela é liberta, ela volta numa condição diferente. Eu já tive contato com pessoas assim, talvez você também já tenha visto, e não tem como negar esse fato, porque Jesus expulsou demônios. E o demônio pode entrar no animal. Você sabia? E nesse caso que nós aprendemos na aula passada, o demônio, o diabo, usou como instrumento a serpente, porque a serpente é um animal irracional, mas foi tomada pelo diabo. O texto, é isso que diz o texto claramente, para seduzir, para enganar a mulher, porque o diabo é o pai da mentira. Por isso que nós aprendemos na aula passada, foi a primeira sessão espírita que nós conhecemos na história. Sem ofender ninguém, foi uma sessão espírita, porque um ser espiritual usou a serpente para enganar a mulher. E nós sabemos claramente pela teologia que esse ser que usou a serpente foi Satanás, foi o diabo, nosso adversário, que só quer o nosso mal, o pai da mentira, que quer destruir a nossa felicidade. A verdade é essa. Tá? Agora, e nós, quando deixamos o corpo? Nós continuamos vivos. Porque para ser uma pessoa, não precisa ter corpo físico. Nós somos pessoas humanas, então nós temos um corpo físico. Mas os anjos também são pessoas, mas pessoas espirituais, não tem corpo físico. O próprio Espírito Santo é uma pessoa, mas não tem corpo físico. É um corpo espiritual. Deus é espírito. Então veja, a questão do espiritismo, quando o médium está lá recebendo um espírito, que espírito ele está recebendo? Essa é a questão que nós vamos estudar, segundo a palavra de Deus. Então veja, esses espíritos malignos estão por aí. Isso é uma verdade bíblica. Jesus deixou isso claro. Então nós vamos estudar a questão de quando a pessoa deixa o corpo. Para onde ela vai? Será que uma pessoa, ao deixar o corpo, então o Espiritismo ensina que a pessoa continua viva. Nós também ensinamos que é a imortalidade da alma, essa doutrina, nós ensinamos. As testemunhas de Jeová negam. Os adventistas negam, mas nós não. Nós cremos que a pessoa, quando deixa o corpo, ou seja, quando nós usamos a palavra morte, que tem mais de um significado, eu já falei da morte espiritual, da morte que é deixar o corpo e da morte eterna, que é ficar eternamente distante de Deus. Então veja, ao deixar o corpo, nós cremos que só fica o corpo, que a pessoa tem um destino. Quando a pessoa deixa o corpo, segundo a palavra de Deus, isso é claro em Hebreus 9, 27. Que aos homens está destinado a morrer uma vez só, uma única vez. Eu vou até ler Hebreus
Hebreus 9, Hebreus capítulo 9, vou até ler aqui, Hebreus 9, 27, importante, olha, Hebreus 9, 27. Ou melhor, não, Hebreus 9, 27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Está vendo? Hebreus 9, 27. O texto é claro. Morrer uma única vez, quer dizer, deixar o corpo. Poderia ser interpretado assim. Como aos homens está destinado a deixarem o corpo uma única vez. Sair do corpo. Agora, aí já é um problema, porque o Espiritismo ensina que a pessoa, quando deixa o corpo, nasce no corpo de uma criança. Nasce de novo. Que é a reencarnação. Reencarna. Né? Recebe uma outra carne. Olha aí. E esse versículo já mostra que não há essa possibilidade. O versículo é claro. E como aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. E se não tivesse vida quando sai do corpo, como querem as testemunhas de Jeová Adventistas, esse versículo não teria sentido, porque segue o juízo. Ou vai para um lugar de tormento, ou vai para o paraíso. A verdade é essa, a Bíblia é clara sobre esse ensino. Bom, muito bem. Agora, ocorre que o Espiritismo, biblicamente, é uma prática proibida. Então, vamos ver Levítico 19, 31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Está vendo? Encantadores, adivinhadores. Aqui está falando do quê? De quem pratica coisa de espiritismo. É isso que o texto está falando. Então veja, por quê? Ora, se nós somos a imagem e criatura de Deus, se nós temos acesso ao nosso Criador, como é que eu vou mexer com criatura? Olha aí o problema. Nós já temos Deus. Nós não chamamos Deus nosso Pai. Não temos já um mediador, Jesus Cristo. Então, por que mexer com espíritos? Está vendo? Então, o Novo Testamento proíbe. Vamos em frente aqui. Um outro texto, Levítico 20, 27. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Então, necromancia é consultar quem já deixou o corpo. Está vendo? Consultar quem já morreu. É uma prática proibida categoricamente. Aliás, era condenada a pena capital, pena de morte, quem praticasse a necromancia, quem consultasse quem já deixou o corpo. Então, nós cremos na imortalidade da alma, mas nós não cremos na possibilidade de consultar uma pessoa que já deixou o corpo, porque é proibido, claramente. Nós estamos só no Antigo Testamento. Vamos em frente. Deuteronômio 18, de 9 a 13. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Está vendo? Está vendo? Então, o texto é claro. A lei mosaica proíbe com todas as letras o espiritismo. Você viu? Bem, agora,
Nós precisamos entender esse espiritismo moderno, né? Porque lá no Antigo Testamento ele já é condenado com todas as letras. E agora nós vamos entender como ressurge esse espiritismo com uma outra roupagem. Esse espiritismo que é praticado e que tem aí até um evangelho, segundo escreveu Allan Kardec. Então agora nós já vamos para uma outra área. Ficou claro que ele é proibido no Antigo Testamento e onde aconteceu a primeira sessão espírita. Agora nós vamos ver como isso surge novamente nos tempos atuais. Onde ele nasceu, quem trouxe, quem renovou, porque ele já existia no passado, mas quem fez ele ressurgir de novo nos tempos modernos. É isso que nós vamos aprender. Só que hoje não. Na próxima aula, nós vamos com calma, devagar, para entender. Nós já vimos que no Antigo Testamento ela é proibido. Nós vamos ver e depois nós vamos pegar os textos utilizados pelos espíritas e analisá-los na Bíblia. Se é isso mesmo que significa aquele texto. Se o texto quis transmitir aquilo, porque os espíritas utilizam a Bíblia também. Isso que nós vamos analisar, tá bom? Bem, o material que eu estou utilizando está tudo aqui nessa coleção. Se você quiser adquirir, é só acessar o nosso site, o www.icp.com.br. Ele está numa promoção. E se você ainda quiser um desconto especial, envie um e-mail para mim, teologia@icp.com.br. Eu vou deixar o e-mail aí também, envie um e-mail para mim, fala que você quer adquirir, que é aquele descontinho especial de aluno, eu te dou um desconto especial, tá bom? Vou deixar também o link do canal, copie o link, você tem um amigo espírita, envie para ele. Não vou ofender ninguém, não, nós vamos trabalhar só com provas documentais no campo das ideias, da teologia, e vamos comparar. Vamos comparar, que pecado é nisso? Comparar, ó. Se você perguntar para o espírita, você crê na reencarnação? Ele vai falar que crê. E se ele perguntar para você, você vai falar que crê na ressurreição. E você tem a obrigação de mostrar para ele porque você crê na ressurreição, e ele vai te mostrar porque ele crê na reencarnação. Mas sem confusão alguma. Sempre no campo das ideias, do crescimento, do aprendizado, tá bom? Bem, se não é inscrito no canal, dá um toque aí na inscrição e no sininho. Assim, quando eu subir a aula, você já é avisado. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.